Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia e hoje nós daremos início à aula de Biologia A. Essa é a aula 7 e nós falaremos mais sobre membrana celular. Hoje é sobre transporte ativo. Nas aulas duas aulas anteriores nós falamos sobre a composição da membrana, o que tem na membrana, e na aula anterior, que foi dada pelo professor João, nós trabalhamos o conceito de transporte passivo, né? As formas de transporte e vários conceitos bem importantes. Hoje nós vamos ver sobre transporte ativo. Para isso, nós vamos classificar os tipos de transporte através da membrana. Nós temos duas classes bem importantes. A classe do transporte passivo, que foi dado na aula anterior, né? E o transporte ativo. Aqui nessa figura, nós temos fatores, nessa tabela, né? Nós temos fatores que diferenciam esses tipos de transporte. O gradiente de concentração, né? E o gasto de energia. E as formas de transporte. Então, no caso dessa figura, nós temos o gradiente de concentração e as formas de transporte. Aqui, em relação ao transporte passivo, nós sabemos que ele é a favor do gradiente de concentração. O gradiente de concentração vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ele envolve gasto de energia? Não tem um gasto de energia. Porque esse processo, ele não vai contra, né, ao que é ele é estável, né, ele é favorável, uma situação favorável, certo? E os exemplos que nós temos desse tipo de transporte é o de difusão simples, né? A difusão facilitada, que pode ser através de um canal ou ainda de um carreador, certo? Uma proteína de canal ou uma proteína carreadora. No caso do transporte ativo, ele ocorre através de uma... Em relação ao transporte passivo, nós também não podemos esquecer da osmose, que a gente discutiu bastante, né? A osmose, na verdade, nesses casos aqui, é transporte de algum soluto, né? E no caso da osmose, é a passagem da água, que também é a favor de um gradiente de concentração, sempre tendendo ao equilíbrio, certo? No caso do transporte ativo, o transporte ocorre contra o gradiente de concentração. Então, no caso, ele vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. E esse processo, por ser, né, termodinamicamente instável ou desfavorável, ele envolve o gasto de energia. Por quê? Para que a proteína, né, faça esse transporte, é necessário o gasto de ATP. O ATP é a moeda energética dos sistemas biológicos. Ele está presente em vários processos, ele está envolvido em vários processos celulares, certo? E nas próximas aulas nós vamos discutir bastante sobre ele. Então, envolve também o gasto de energia, né? E os exemplos que nós temos do transporte ativo são os canais iônicos, né? E o transporte de vesículas. Transporte através de vesículas, na verdade, certo? Esses dois processos envolvem gasto de energia. No caso dos canais iônicos, né, pelo gasto de ATP, para ativar a proteína, e do transporte de vesículas, é que para transportar, né, a tal substância, é necessária uma mudança na conformação da membrana celular, que envolve gasto energético, certo? Então, vamos lá, mais em relação ao transporte ativo, né, através de canais, nós temos um movimento do soluto contra o gradiente de concentração, ou seja, do meio com menor concentração para o meio com maior concentração. Esse processo envolve um gasto energético, uma vez que não é um processo simples, né? Então, ele envolve mudança da conformação da proteína, né? Então, no caso aqui, o gasto energético no caso, um ATP
doando um fosfato para a proteína e virando ADP. E através dessa doação do fosfato, a proteína muda de conformação. Quando o fosfato se liga ao sítio ativo dessa proteína, ele libera ou muda de conformação para o transporte. Aqui nessa figura nós temos uma descrição melhor do que eu tô falando, né? Mais clara. Então, um soluto desculpa. Ele vai se ligar, né, à proteína, no caso, a proteína transportadora. E aqui ela tá numa conformação que ele não vai poder passar para lá, certo? Quando o ATP se liga ao sítio ativo dessa proteína e libera um fosfato, a proteína muda de conformação. Veja que ela estava aberta para cá com a bolinha, né, o soluto, e aqui ela abriu para o lado externo, certo? Para o lado externo, ele é liberado e aqui ela muda de conformação, certo? Aqui, segundo soluto presente no meio extracelular se liga a essa nova conformação da proteína e ele entra lá e fica esperando. Quando o fosfato é liberado dessa proteína, ela volta à conformação anterior, né? Então, o soluto é transportado para o meio intracelular. Esse processo que envolve a conformação da proteína a favor da afinidade do soluto, ele é bem importante em vários processos celulares. Ele também o transporte, né, de cátions e ânions através, né, desses processos envolve a manutenção do potencial de membrana. Através disso, o que acontece? Quando mantém esse potencial elétrico, é favorável. E, por exemplo, esse processo ele é importante, um exemplo, né, é na despolarização da membrana que ocorre durante a propagação do impulso nervoso. Isso a gente vai ver mais para frente, mas esse processo está envolvido em vários tipos de transporte, certo? Então, mas o principal canal envolvido no transporte ativo, que é bastante cobrado no vestibular ocorre em vários processos celulares, é a bomba de sódio e potássio, também conhecida como sódio, potássio, TPS, certo? Então, o que acontece? Porque a TPase, que ela tem como substrato o ATP, né? Certo? Substrato não, sítio ativo. Então, aqui nós temos uma tabela mostrando que a concentração de íons no interior e no exterior de uma célula típica de mamífero pode variar muito. Aqui nós temos os cátions e os ânions. Nós vamos focar mais no sódio e potássio, porque diz respeito à membrana que nós estamos falando, mas aqui nós podemos observar que a concentração varia muito. E existe um equilíbrio, né, entre esses íons, certo? Então, focando aqui no sódio e potássio, nós temos que o sódio apresenta uma concentração intracelular bem baixa. Aqui está dizendo, nessa tabela, que a concentração é de 5 a 15 milimolar no meio intracelular. Já no meio extracelular, essa concentração é bem mais alta. Ela é de 145 milimolar. Ela é quase 10 vezes, 15 vezes, 20, depende, né? Vezes maior do que a concentração intracelular. Então, esse meio é hipertônico, certo? E aqui é o meio hipotônico. É que se confunde um pouco com osmose. Então, vamos desconsiderar. Então, vamos falar o gradiente de concentração. Aqui a concentração é menor, aqui a concentração é maior, certo? E agora vamos ver o potássio. O potássio é ao contrário, né? No meio intracelular, ele tem vários presentes. E no meio extracelular,
essa concentração é bem inferior, certo? E como que esse equilíbrio é mantido, né? Isso é mantido através da bomba de sódio e potássio. Ela é responsável por manter essa diferença nas concentrações intra e extracelular de sódio e potássio. E ela também participa de vários processos celulares. Então, aqui nós discutimos concentrações e aqui nós vamos ver como ela funciona. Voltando, né, ao que a gente tinha dito, que nós temos bem escrito a diferença. No meio extracelular, nós temos uma menor concentração de potássio, maior concentração de sódio. No meio intracelular é como? Maior concentração de potássio e menor concentração de sódio, certo? Como que essa bomba funciona? Nós temos que a bomba, num estado normal, né? O sódio se liga a 3 unidades de sódio a ela. Após o ATP se ligar ao sítio ativo dessa proteína, ele libera um fosfato para ela. Isso vai mudar a conformação. Então, o sódio será liberado para o meio externo. Com essa nova conformação, o potássio irá se ligar a essa proteína. E ele vai se ligar. Quando o fosfato que estava anteriormente ligado a ela é liberado, o potássio entra no meio intracelular. Então, a cada 3 sódio que saem, 2 potássios entram, certo? Para entrar em equilíbrio. Aqui nós temos uma descrição mais clara, né? Um pouquinho mais clara. E a gente pode repetir, porque isso é bem importante. Então, para ter o equilíbrio, né? O sódio vai entrar 3 unidades de sódio na proteína. Quando ela recebe um fosfato do ATP, envolvendo gasto energético, ele se liga, o fosfato a ela muda de conformação e agora com essa nova conformação, ela libera os 3 sódios que estavam ligados. Quando ela muda de conformação também, e após ela liberar o sódio, entra 2 fosfatos. 2 potássios. E esses potássios se ligam a ela. Quando é liberado o fosfato que estava ligado, né, anteriormente, ela volta para a conformação inicial e libera o potássio para o meio intracelular, certo? Aí ela fica lá paradinha para um próximo processo. Isso são várias vezes que acontecem, são várias proteínas como essa na membrana plasmática. Lembra que a gente tinha comentado sobre o quão pequena é a membrana plasmática? Então, esse processo, ele é microscópio, muito microscópio, certo? Aqui nós temos um vídeo, né, representando esse processo, novamente, para a gente fixar bem, certo? Vamos lá. Nós temos o meio extracelular, representado pelo azul, o citoplasma, o meio intracelular, representado pelo laranja. Aqui a proteína e 3 unidades de sódio se ligarão a ela. No sítio de ATP, vai vir um ATP. Vamos ver. Ele vai se ligar à proteína, vai liberar um fosfato para ela, vai continuar sendo um ADP, vai lá para o citosol. Ela muda de conformação e essa nova conformação vai possibilitar a liberação do sódio para o meio extracelular, certo? Lembrando que o meio extracelular é onde ocorre a maior concentração de sódio. Então, isso é contra o gradiente de concentração. Ele está indo do meio intracelular, que tem menor concentração, para o meio extracelular. Nesse meio tempo, entra o potássio. Então, 2 unidades de potássio se ligam à proteína. Quando é liberado o fosfato, ela muda de conformação. E isso vai possibilitar a liberação do potássio para o meio intracelular. Lembrando que o meio intracelular tem uma maior concentração de potássio, enquanto o meio extracelular tinha uma baixa concentração. Isso também é contra o gradiente, certo?
que nós temos já o processo, ocorreu. E nós vamos para o segundo. Deixa eu voltar. Então, lembrando, transporte ativo, ele envolve o gasto de energia, ele é contra o gradiente de concentração, envolve, né, a mudança conformacional da proteína, certo? E o transporte de íons, principalmente, certo? Então, agora a gente vai para o transporte de vesículas. O transporte de vesículas, ele envolve o transporte de substâncias muito grandes. Então, é a entrada ou a saída de substâncias grandes que não passam através de um canal, através de uma proteína, certo? E esse processo envolve um gasto de energia muito grande, porque a formação dessas vesículas, né, a captura, a endocitose, a exocitose, envolve um gasto energético bem grande, certo? Então, o processo de endocitose é a entrada de substâncias. E aí tem duas classificações, né? Então, nós temos a fagocitose, que é a entrada de partículas sólidas para o meio intracelular. Essas partículas sólidas são englobadas por pseudópodes e forma-se fagossomos, certo? Então, qual é a importância da fagocitose? Um exemplo clássico de fagocitose é o macrófago, né? Então, a substância sólida, nesse caso, são bactérias, corpos estranhos, vírus, que são englobados para o meio intracelular através de pseudópodes, certo? E a pinocitose, que também é uma forma de endocitose, a pinocitose é a entrada de partículas diluídas para o meio intracelular. Essas partículas, elas são dissolvidas, são líquidos que entram, certo? Então, não quer dizer que são águas, certo? É outra coisa, são diluídas. Um exemplo que nós podemos citar são as gotículas de gordura, certo? Então, ela forma o pinossomo e ela vai seguir o processo. As duas, né? No caso, o fagossomo, se liga ao lisossomo e seguem para o seu processo celular. Outra forma de formação, né, é a exocitose. A exocitose é a saída do meio intracelular para o meio extracelular de partículas, né, através da membrana. Então, a excreção, no caso a excreção, são resíduos celulares, são metabólitos. Também tem um nome mais, que não é muito comum, né? Mas é a defecação celular. A excreção é como se fosse o xixi da gente, certo? São metabólitos, produtos que não são mais necessários para a célula. Eles são excretados, né, através de uma vesícula, que ela tem uma composição que já é composta por uma membrana com bicamada lipídica. Ela se funde na bicamada lipídica mesmo e é liberado para o meio extracelular. Esse mesmo processo pode ocorrer pela secreção. No caso, a secreção é a produção no caso, vamos usar como exemplo, de células secretoras que produzem hormônios, né? Ou ainda células sudoríparas, né? Que liberam secreções, certo? Aqui nós temos representando que no processo de exocitose, as vesículas são formadas por bicamada lipídica que se fundem na membrana plasmática e liberam o soluto para fora. Esse soluto pode ser excreção, ou seja, resíduos, ou ainda hormônios ou produtos celulares, certo? Que vão ter lá a função deles no meio extracelular, certo? Aqui na endocitose nós temos, né, a formação, a entrada, né, do produto, partículas, elas formam vesículas e seguem. Aqui é importante lembrar que as vesículas, como são formadas, né? Elas são formadas pela mesma bicamada lipídica.
certo? Aqui nós temos imagens desses processos. No caso da fagocitose, nós temos a formação de pseudópodes, posterior formação de fagossoma. Então, os pseudópodes aqui numa imagem, uma micrografia de microfotografia, né, de microscópio de varredura, certo? E aqui nós temos que a pinocitose. Eu não lembro se eu falei anteriormente, mas é bom ressaltar que na pinocitose não forma pseudópodes, como a membrana ela dá uma invaginada, né, e faz a entrada da solução, certo? E lembrando que no forma pinossomo, que a entrada no caso da pinocitose, são partículas diluídas, não são partículas sólidas, certo? Aqui, a exocitose, como que acontece o processo, né? E a liberação para o meio externo, certo? E lembrando que é a plasmocitose, né? Que eu esqueci de falar esse termo. Plasmocitose é um sinônimo para excreção no processo de exocitose. Deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa importante para relembrar nossa aula. Acho que é isso. Então, obrigada. Então, relembrem essa aula é bem importante. Caso algum conceito não tenha ficado claro, alguma explicação não tenha ficado claro, lá no comecinho da aula eu deixei meu e-mail. Vocês podem entrar em contato, podem deixar algum comentário aqui no YouTube e a gente vai responder aqui para vocês, certo? Muito obrigada e bons estudos!